Olá, eu sou o Thiago, pai do Miguel. Oi, eu sou o Bruno, pai do Gael. E esse é o Pai Me Explica. Porque se Freud não explica, O pai me explica. olá, boa É, noite, ó, meu parceiro. meu amigo Thiago, boa noite. Tudo bom? Estamos Como é aí que você mais uma tá? vez, tudo bem, Estamos graças a mais Deus. uma para mais uma dessas. Mais uma rodada de conversas. Iniciar aí, né, inaugurar esse bate-papo, essas reflexões, introspecções, evoluções e evoluções do pensamento, do cotidiano, do que é a vida e do que é ser pai, né, É, na vida atual, né. então, para começar, né, sou o Thiago Nascimento, estou aqui com o meu amigo Bruno. Quer se apresentar, Bruno? Olha, o meu nome é Bruno, sou estudante de psicanálise e sou pai e sou um trabalhador, um fruto da minha geração e estamos aí para conversar com o Tiago do que é ser pai, do que é ser um homem, né, na contemporaneidade e nos tempos atuais, né? Eu sou Thiago Nascimento, sou formado em Direito, formando em Psicanálise Integrativa pela SBPI, e a ideia é a gente ter um Pai Me Explica. O que é isso, né? Uma oportunidade da gente poder falar o que a gente entende sobre paternidade, o que a gente entende sobre educação nos tempos atuais, tirar dúvidas nossas mesmo e de outras pessoas que a gente possa ajudar, né, e compartilhar sobre assuntos explicados por alguém ou inexplicáveis de como funciona criar um filho. E a gente está junto, Bruno e eu, para essa proposta, que futuramente terá muitos convidados, participação com lives ao vivo. A gente vai ter convidados de diferentes áreas para abordar diferentes temas e assuntos, né? A gente já estava esboçando os temas muito interessantes, tudo também com um olhar da psicanálise, com a gente podendo contribuir com o que a gente sabe e podendo divulgar e dividir com o olhar da psicanálise. Basicamente porque trazer para a gente, pais, filhos e educadores também, os pais, quando a gente diz, não é necessariamente só o pai. Embora o tema de hoje seja o papel do pai, a gente vai ver que o pai é uma figura e tem o seu papel, mas não necessariamente é só abordado e pela figura do homem. Embora o padrão que a gente ouve que o papel do pai é aquele homem, mas, enfim, no futuro a gente vai indo que esse papel do pai pode ser exercido por pessoas diferentes, né, Bruno? Isso mesmo. E quando você aborda, né, o que é ser pai, né, dentro dessa perspectiva um pouco mais holística, né, e transversal, que é um olhar humano, né, sobre todos os fatores, do que compõe mesmo essa figura paterna, né, porque quando você fala do pai não ser aquele pai progenitor, né, é uma figura do pai, né, então o pai assume várias características dentro de uma sociedade. O pai pode ser não necessariamente um homem, o pai pode ser uma mulher que exerça dentro da educação do filho o papel de cuidador, progenitor, que passa a imagem do pai no sentido do falo, né, do poder, né, que é o que a psicanálise vai trabalhar aí dentro da sexualidade das crianças e dentro da perspectiva psicanalítica freudiana, com esse desenvolvimento psicossexual. Então, a sexualidade ela vai estar inserida dentro do contexto da nossa história de vida, enquanto crianças que fomos e enquanto sujeitos que são cuidadores e frequentadores de espaços com muitas crianças. E dentro desse olhar da imagem do pai, quem é o pai, né? Quem é o pai dentro da família? Às vezes o pai pode ser a figura da mãe, pode ter uma inversão, né? E hoje, como a nossa sociedade está com um contexto constituidor das famílias numa outra linguagem, né? Que a gente passa pela revolução feminista, né? E tem todo esse declínio daquela imagem de pai, de homem, dentro de uma sociedade machista, né? E patriarcal. Então, a gente vê nesse percurso da história que houve uma inversão do papel do pai.
Então, nem sempre a imagem do pai para a criança vai ser aquela imagem construída e formada no ideal de uma sociedade, né? E então, hoje, ser pai, né, uma oportunidade de experienciar essa relação, porque é uma nova linguagem, né? É uma nova abordagem sobre o que é ser pai e também uma nova abordagem do que é ser criança, né? Essa relação, né? De adulto e criança. Mas aí fica, né, Tiago? Para a psicanálise, quem vai ser o pai? O pai necessariamente vai ser o contexto histórico, né, quando Freud desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossexual, né, das pessoas, né, e naquela sociedade também como falar sobre o papel do pai sem falar sobre machismo. Exato. Naquela época, a mulher tinha a função de ficar em casa e cuidar dos filhos, e criar os filhos. Então, o pai representava a sociedade. Ele era aquela figura que saía para trabalhar e voltava com as regras da sociedade. Então, o papel do pai naquela época é aquela figura imponente que traz as regras da sociedade, dizendo o que pode e o que não pode fazer. Ou seja, as regras de convívio fora de casa era o pai que trazia. Isso, de lá para cá, como você bem falou, Bruno, passou a mudar. Né? A mulher ainda bem conseguiu o seu espaço. Depois a gente vai abordar mais sobre o que é, né? Abordar mais sobre esse assunto do machismo em si, porque a figura do pai não se desvencilha da figura do marido, da figura do que representa o homem naquela estrutura familiar, né? Então, o papel do pai funciona da mesma forma como o papel social, como o filho, como o avô, como qualquer outra figura que comporta uma sociedade, né? Então, ele era aquele que trazia as regras da sociedade naquela época. Hoje, não necessariamente. Hoje, ainda bem, cada vez mais os direitos passam a ser semelhantes entre homens e mulheres. Então, a figura paterna de trazer as regras de convívio não é mais só para o pai. Um ser que representa a sociedade. Então, se ele representa a sociedade, ele representa todas as instituições políticas, religiosas, jurídicas e principalmente a moral, né, que junta tudo nessas três e é onde vai ser o espírito de cada época. Então, ser pai, né, acaba sendo uma incorporação do espírito da época. Então, Foucault trouxe uma história, são 3 livros que ele aborda a história da sexualidade. Então, ele narra toda a contextualização da evolução histórica, né, e até o tempo que ele traz essas reflexões. E a gente vai ver que a figura paterna, dentro da instituição do patriarcado, ela esteve sujeito a uma adequação comportamental. Então, passamos num período que a nossa imagem de pai era refletido na sociedade. Então, era muito forte essa presença, né, dessas instituições na definição moral. De personalidade, como pai, trazendo um pouco de Jung, que Jung vai falar que nós somos feitos de personas, né? Nós temos personalidades. Então, você toca nisso quando você fala que somos, além de pais, somos filhos, somos trabalhadores, temos outras atividades, né? Então, que papel que eu desenvolvo dentro dessas esferas que eu ocupo, né? E o quanto essas esferas não refletem em mim. Então, isso é um ponto de partida, né, para a gente começar a refletir o que é ser pai. A formação da personalidade, né, falando agora da visão da criação, a formação da personalidade, segundo Freud, ele diz que muitas das neuroses ocorrem nessa criação da personalidade, que vai desde o 0 até aproximadamente 10 anos. Nessa fase, basicamente, as grandes referências são os pais. E qual é essa importância que os pais nessa educação têm para os filhos? 100%. Tanto que essa formação da própria personalidade se mistura muito entre quais são os desejos, quais são as vontades, os valores da própria pessoa com os pais. Geralmente é a reprodução
direta do que os pais pensam, do que os pais acham certo, é o que o filho vai pensar. Né, você está lá na escolinha e a mãe está com o filho, o pai está com o filho, e aí sugere uma mentirinha, sabe? Não conta a verdade. Olha, filho, a gente tinha que levar tal coisa, mas a gente não trouxe. Conta que você, enfim, o cachorro comeu, sei lá. Isso numa criança, ela vai ter a referência do pai, a referência da mãe, daquela pessoa como 100% certa. Não desconfia. Até se ter uma formação da personalidade, que segundo a linha do Freud, é depois da idade, que você já consegue fazer as distinções. Olha, meu pai é idealizado, minha mãe é idealizada, só que tem alguma coisa que tem outras pessoas, né? Que é a partir desse momento, dos 10 anos. Só que aí, esses valores, essas eventuais neuroses, já estão dentro do primeiro e grande assunto que a psicanálise fala, que é o inconsciente. O inconsciente, Freud coloca entre uma das hipóteses fundamentais, que é o determinismo psíquico. Nada que você pensa, nada que acontece com a sua vida psíquica é por acaso. Aquela história de você, lembrei de uma música do nada. Segundo essa ideia, não existe esse do nada. Alguma coisa te originou. Então, muitas vezes no futuro, você está com uma situação que você não gosta de festa. Eu não gosto de festa. Aí você tenta racionalizar isso. Eu não gosto de festa porque, eu sou assim mesmo, sou meio antissocial, nunca gostei de festa mesmo, não é meu perfil e tal. Eu vou lá, eu fico mal com muita gente e tal. Muitas vezes você nem vai lembrar que pode ter acontecido nessa sua formação do seu inconsciente, que vai desse período, que você foi numa festa e tal, e eventualmente você começou a chorar, tava começou a chorar, com fome, sede e tal, e aí sua mãe e seu pai falou, não me faz passar vergonha aqui, hein? Não, aqui tem um monte de gente, tá todo mundo te olhando, não me faz passar vergonha, olha, a gente vai logo para casa, e chegar em casa você vai apanhar ainda. Coloca na criança uma situação de aquele evento, vai ter uma associação daquele evento ser algo ruim. Então, muitas vezes, no futuro, a criança que já vai ter virado adulto vai ter como desencadeamento falar, eu não gosto de festa. Não vai associar conscientemente que o fato de, enfim, do passado ter tido algum tipo de experiência negativa que no futuro é refletida por causa daquela experiência. Enfim, isso para ilustrar que muitas coisas, para não dizer todas as coisas, que a formação da personalidade, a formação do inconsciente dos nós seres humanos vai ocorrendo com essa construção e com a função do pai, da mãe, da família, né? E por que a gente está fazendo isso? Né? Agora, qual que é o papel do pai? Me explica, né? Ao meu ver. Trazer essa consciência, essa conscientização que nós vivemos com uma carga, uma bagagem dessa criação do nosso inconsciente, desde quando nascemos, aliás, com teorias que já provadas que antes de nascermos, enquanto feto ainda, temos toda uma formação desse inconsciente. E, aliás, tem outras abordagens que diz que, inclusive, a carga genética dos antepassados, a gente carrega. E agora? O que a gente faz agora? Então, trazer uma consciência, a partir do momento que você tem consciência que você age e você pode estar agindo de uma forma ou de outra, diferente daquelas que são as suas vontades, você tem o poder. Você tem o poder de não continuar com aquilo, você tem o poder de escolha, de mudar. Olha, respeito tudo que aconteceu comigo, entendo tudo que aconteceu comigo, porque explica quem eu sou. Porém, a partir desse momento eu tenho a oportunidade de mudar. E aí é a ideia, trazer uma consciência, pais, filhos, educadores e todo mundo que quiser falar sobre as explicações do que é explicável ou do que não é explicável, para que a gente possa ter escolha e ou continua ou muda de toda essa formação que a gente tem, toda essa bagagem. Tiago, você toca em conceitos fundamentais, né, e chaves da psicanálise, né? Então você fala de determinismo psíquico, você aborda a questão do ideal do eu, né, o conceito de narcisismo, né?
você fala também desses traumas do 0 aos 10 anos, né? Que são o que são os traumas, né? Vamos começar por aí, né? Para a gente falar um pouco, para esclarecer, né? O que gera um trauma? E a questão do inconsciente, que é o campo de estudo da psicanálise, né? Quando você vai abordar dentro de um contexto psicanalítico, procura-se eventos que se expressam na realidade através de alguns atos falhos, né? Através de alguns xistes, de umas brincadeiras, conteúdos reprimidos do inconsciente. Então, quando você fala de trauma, né? O que o trauma gera? O trauma, ele é uma coisa sentida que nos afetou de forma negativa e que preferimos esquecer. Então, quando a gente prefere esquecer, esse conteúdo passa por uma repressão. Aí o que acontece? Esses sentimentos que nos causaram dor, eles vão para o conteúdo do inconsciente. Então, o que aflora isso? Que isso é recalcado? Ele vem quando sentimos coisas que são semelhantes àquele acontecimento histórico que foi gravado na nossa memória, que ainda não conseguimos identificar onde é a mente. Alguns chamam de espírito, outros vão chamar de alma, né? Mas é o nosso psiquismo, que está fora do conceito cerebral das conexões elétricas, dos impulsos, da química, né? Então, está relacionado ao campo da história, né? Do afeto. Então, esses conteúdos, eles vão sobreviver da fase da infância até a nossa fase da amadurecência, na nossa velhice e na nossa finitude. Esses conteúdos reprimidos, eles vão nos levar a comportamentos pelo determinismo psíquico. Quando você fala do determinismo psíquico, ele pode ser quebrado, né? Ele pode ser rompido, né? Então, todas essas formas que me levam a ir ou não a uma festa, né? Ir ou não é porque eu não sou sociável, e esse não ser sociável não pode ser um conteúdo que foi fruto de um trauma e que alguém falou para esta criança: olha, você é antissocial, porque você não gostava de ir na casa de uma tia que só enchia o saco, dava beliscão, e você não queria ir lá. E então, aquilo ficou registrado e pode ter acontecido outros eventos, porque dentro do quando se fala do trauma, a relação dele é um conteúdo que é individual para cada pessoa, mas ele vai se constelando, ele vai se relacionando com outras coisas e passamos a fazer projeções, né? Projetamos aquilo que nós não queremos reconhecer, que causou esse determinismo psíquico, nas pessoas que estão próximos, né? Levamos isso para um conflito com o pai, um conflito com a mãe, um conflito com os irmãos, um conflito com os amigos. E aí, quando o pai, enfim, quem está com a criança, as piores coisas que pode ser fazer com um filho, né? Dizer verdade, dizer afirmações para ele que ele é assim, ele é assado. Ele sendo assim, sendo assado, se ele é ou não é. Exemplo, você está descendo o elevador, aí com a criança lá, acontece. Você está descendo o elevador com a criança, fala oi, filho. Fala oi. Ele fica tímido, assim, quietinho. E aí a criança não fala nada. Aí fala pro outro adulto que tá lá: ele é tímido, ele é assim mesmo, sabe? Ele não fala com ninguém, ele é expressão bicho do mato, ele é jeca. Enfim, o que vai acontecer? O pai afirmar uma coisa é verdade. Ou falar, o filho fez bagunça e tal, não arrumou. Falar: meu filho é bagunceiro, meu filho é assim. A criança não sabe discernir se é brincadeira, não. Quando o pai fala, é tudo verdade. A energia segundo a teoria de Freud, são pulsões, são vontades inconscientes de ir para um lado ou de outro. Desde, eu vi aquela menina na rua, nossa, que linda, quero, sei lá, falar com ela, quero aproximar dela. Exato. Algo não deixa. A regra da sociedade, minha consciência não deixa, algo não me deixa fazer tudo o que eu quero. Então, mas eu tive aquela vontade, eu tive aquele desejo.
E se eu não faço segundo a teoria de Freud, eu preciso descarregar esse desejo, essa vontade. Senão, isso fica dentro de mim e essa energia precisa ser descarregada. Ela descarrega para algum lugar. Ou para problemas somáticos. Somatizar é transformar em físico alguma coisa que vem dessa energia mental, dessas vontades. Ou quando você tá bravo, você tá com raiva, você tomou aquela bronca do chefe de alguma coisa que você não fez, você tá doido e você sente aquela raiva, você quer bater em algum lugar, você não vai bater, porque alguma coisa não te deixa estourar. Às vezes você até quer extravasar de alguma forma. Aí o que acaba acontecendo? Você chega em casa, né, hoje no ambiente de home office, em trabalho home office, pior ainda. Você desconta quem tá do seu lado, você não vai xingar seu chefe, que você tava doido para xingar ele, você não vai xingar ele, você vai xingar quem? Vai tá descontar na esposa, no filho, né? Vai exatamente. Na esposa, no seu filho, e aí você desconta. Fala uma besteira pro seu filho, o que vai acontecer? Tá perpetuando alguma coisa. Vai reforçando esse ponto, porque o pai assume essa imagem do herói, né? Então, ele também é uma imagem para o filho, né? E do que ele tudo representa. Por mais que a gente discuta aí dentro da contemporaneidade, né, dentro das normatizações jurídicas e sociais, convenções, tabus, né? A sexualidade, por exemplo, é um tabu. E é bom reforçar, né, para os navegantes aí da psicanálise, quem entender um pouco mais sobre o que é ser pai e encaixar nesse tema aí da psique humana, o que nós, enquanto pais, representamos alguma coisa para o filho, porque essa formação da Trindade, que é representada em várias religiões, da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, do Pai, da Mãe, e tem isso dentro da presença da Igreja Católica que nasce, é uma simbologia que está percorrendo histórias humanas desde a nossa concepção. Você fala da hereditariedade, né? Que aí, tipo assim, como que nós vamos nos posicionar, então? Se eu sou totalmente hereditário, então eu não preciso me preocupar com isso? Não, você toca num ponto-chave, que é de que nós somos formados por vários fatores. Então, o psíquico enquanto energia, isso vai ser defendido por Freud, vai ser defendido por Jung, né? O movimento da psique enquanto uma energia, núcleos de energia. Então, o que se carrega dentro desses núcleos de energia, que são formados pelos traumas, vai nos implicar, mais essa questão social e mais a questão do DNA, vai nos determinar quem somos, e vai determinar quem somos pais, porque vamos buscar, enquanto exercemos a função, a personalidade de pai, a referência que a gente teve, cultural, social, moral, religiosa, e mais as implicações do nosso DNA, dos nossos ancestrais. Então, o quanto livre-arbítrio pode ser questionado. Por isso que tem uma passagem bíblica que eu acho, assim, numa analogia simbólica, que é fundamental, que conheças a liberdade, a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessas predisposições que vêm determinadas na nossa genética e nas nossas vivências culturais, mais os determinismos que criamos, igual quando você coloca que um pai vai reforçando uma mentira para o filho enquanto depois o filho chega na fase adulta, vira um mentiroso compulsivo, o pai vai se perguntar o que eu fiz de errado, mas ele também não vai ter consciência desse fato. Então, o caminho para ser um pai atual é o caminho da reflexão, né? É o caminho do entendimento, conhecer as fases, né? Conhecer as demandas, quais são as pulsões que as crianças têm, né? Quais são as demandas das pulsões, é o brincar, é o correr, é o falar, né? É a atenção, né? Então, voltar um olhar, quando você junta essas duas figuras emblemáticas que, para mim, o pai me explica. O que é ser pai e o que a psicanálise fala disso aí? Eu acho que fala disso que nós estamos conversando hoje. Fala do que é o social, a cultura, a religião, o quanto que nós estamos sujeitos a repetir coisas do passado,
né? E que somos um ser em construção. Enquanto pai, né, somos também construtores de outro ser. Então, o meu filho, pelo que Freud chamou lá de identificação, né, na fase dos desenvolvimentos ocorre a identificação com as figuras, né, com a figura da mãe, com a figura do pai. Então, essa identificação é o que vai formar o ideal de eu, o ideal do ego dessa criança. E o ideal do ego é eu que vai ser projetado depois na fase da adolescência. Por que que os adolescentes são tão incompreendidos? Podemos dizer que o adolescente entra numa fase de uma leve depressão, porque ele está passando por um processo de perda, é uma morte simbólica para os adolescentes. E eu vejo que os adolescentes são muito mal compreendidos e a dificuldade que se tem em aproximar, né, os familiares, os pais, as mães do filho adolescente. Então, isso é uma temática também que abre um campo de discussão, porque o que eu posso perceber, né, enquanto um pensador do comportamento humano, e que a discussão aqui, né, do pai me explica, enquanto pai, e o meu filho ainda não é adolescente, né, e assim, e falar que também tem bola de cristal, né, Tiago, que nós vamos resolver tudo, que a gente sabe tudo, porque a gente está buscando um autoconhecimento, uma explicação um pouco mais próxima aí do que a gente tem dentro de entender o que é a alma humana, né, o que é o comportamento humano. E então a gente se depara nessa encruzilhada. A gente não sabe tudo, está aprendendo. Eu, pelo menos, enxergo assim, um eterno aprendizado. E a psicanálise, ela tem me ajudado a compreender o que eu sou, o que eu idealizei de mim. E o que eu idealizei de mim, o que me faz sofrer, eu não quero retransmitir ou reforçar isso para o meu filho, né? Então, eu acho que a observação, né, o aproximar de verdade, a empatia, né, com a criança, é o que vai nos ajudar a compreendê-las, a compreender a nós e um olhar sobre nós mesmos, que é o olhar mais doloroso, né? Eu acho que aí é o ponto de quem está interessado em ter essa autoconsciência, né? A partir do momento que você tem autoconsciência, você entende tudo que fez você lembrar e pensar daquilo, né? Sabendo que estando consciente ou nos antepassados, se você teve, a partir do momento que você tem a oportunidade de ter consciência daquilo que você pode agir ou fazer ou educar, ou, enfim, você tem a opção de seguir ou não. E aí, da minha parte, né, eu acho que eu quero entrar nesse ponto aí, nada programado aqui, viu? Vamos falar da gente também. Da minha parte, quando eu comecei a identificar que, naturalmente, o meu filho Miguel tinha bastante características minhas, eu fiquei feliz por um lado e por um outro tempo eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, então se ele for muito parecido comigo, se eu for alguma pessoa ruim, se eu não for bom, ele pode não ser bom também. Então eu pensei, pô, eu quero ser a melhor pessoa possível para ele ter como referência a melhor pessoa possível. E aí começou todo o meu trabalho de ter essa consciência para poder educar melhor. Né? A ideia do Pai Me Explica vem antes de ser pai. Eu querer ser uma pessoa boa, uma pessoa bem para poder cuidar e criar um serzinho da melhor forma possível. Que ele tenha a oportunidade de ser quem ele é, com as características dele, mas o que depender de mim, eu quero ser uma boa referência. Então, quando eu vi várias características dele, eu falei, ixi, espero que ele tenha pego só, né, essa aqui, o resto pega as coisas boas da mãe, viu? Porque se pegar todas as coisas, tá lascado. Eu espero que, ó, só algumas aqui e outras. Mas aí começou a me dar uma insegurança, um medo mesmo. Putz, será que ele pegou? Será que ele também tem as minhas características disso, de aquilo, dos meus medos, minhas inseguranças, os meus traumas, os meus receios, as minhas neuroses mesmo? Aí eu pensei, como que eu faço, né? Vou conhecer quais são as minhas neuroses, para tentar passar menos neuroses. Óbvio, você vai tentar tirar de um jeito, você vai colocar outro, com certeza, isso é fatal. Porém, a gente vai ter consciência, e sempre conversando e sempre educando da melhor forma. Fala você, depois eu falo. E quando foi o momento que você falou, que você teve o estalo, pô, agora eu sou pai? Foi antes de nascer? Foi durante a gravidez? Foi depois que você segurou ele? Como foi a sua experiência de se ver como um pai?
Ó, foi um processo de construção, Tiago. Foi um processo de construção. Nós passamos por uma gravidez não embrionária, então evoluiu antes de formar um embrião, depois teve um aborto, então, assim, acho que não era o momento, né, para quem da linha espiritual, conexões de almas, né, e por mais que se dê o nome que se queira dar a qualquer religião, ou nomenclatura, mas é o que Jung chamou de luminoso, né, que são situações que não são fantásticas, né, que não são místicas, ao ponto de nos tocar a alma. Então, quando houve essa primeira, foi um start, né? E a segunda, quando veio, aí que formou, que passou por toda aquela apreensão, né? Então, houve engravidamos de novo, né? Eu falo engravidamos porque não é um ajuda o outro, né? Somos pais, somos mães, então acorda de madrugada, troca fralda, dá de mamar, fica pro trabalho, então divisão mesmo como pai e mãe, né? E aí quando a gente vê o Gael tal, deu o exame positivo, começou um processo, né, que não é agora, desenvolveu, aí passou pelas primeiras sessões, né, olha na barriga. Então, um processo que foi de acolher aquele novo ser que vinha, porque você tocou mais cedo que da psicoembriologia, né, porque o feto é puro id, ele é uma consciência em formação, né? Ainda não tem a consciência, mas já tem o núcleo formador, né? Do nosso psiquismo. Então já vai se registrando as passagens com a mãe. Então foi um processo de construção. Minha esposa me trouxe muita informação, há muitos livros, né? E eu fui entender por quê. Se eu não tivesse essa informação que me chegou, eu iria repetir os padrões que o meu pai fez, que eu vi os meus tios fazerem, que eu vi os amigos dos meus pais fazerem, e repetiria isso naquela situação mesmo. O papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, que seria muito confortável, até zoou, né? Tempos bons eram aqueles, chegar aqui do trabalho, já assistir o programa e tudo, mas não é isso que eu quero, e não é isso que eu quero passar pro Gael. Eu quero que ele tenha uma referência. Vou ser a melhor referência? Não, tem meus defeitos, tem minhas qualidades, tem as minhas neuroses, meus complexos, que são difíceis de superar. Então, a gente se policia, a gente tenta achar o nosso equilíbrio. Mas, então, foi um processo de construção. Então, à medida que o Gael desenvolvia na barriga, que eu conversava com ele, que eu sentia o coraçãozinho dele bater, e que punha a mãozinha, né, e era aquela troca, né, e de carinho, né, e dentro e fora da barriga, de toque, de calor, né, e então foi um processo que eu fui me autodescobrindo, eu fui pela essa experiência que para mim foi luminosa, foi uma experiência que me despertou algo interior, que me abriu a oportunidade de pensar: que pai você quer ser para o Gael? Então, tem 3 anos que eu sou um principiante, um navegante do que é ser pai. E o único leme que eu tenho, a única direção que eu tenho, o que eu quero deixar como legado é uma coisa que ele sinta seguro para enfrentar os desafios da vida, para saber que a vida é feita de conflitos e tentar ser o que eu puder ser de melhor na minha fase e respeitando também a minha individualidade. Então foi um processo, cara, e eu acho isso magnífico porque não para, Thiago. Aí eu vejo o Gael desenvolvendo, crescendo, eu falo assim, nossa, vai entrar numa nova fase, é um novo mundo de descobertas, né? Então eu estou a cada fase
me reinventando. Agora que ele troca dos 3 anos para os 4 anos, a gente vai começar numa nova fase aí, que só para apimentar a conversa no outro debate sobre sexualidade infantil, vamos entrar no famoso complexo de Édipo, né, Tiago? E que vai gerar pano para manga aí para falar disso, hein? Dá-lhe neurose, né? Dá-lhe neurose. Pô, mas que história bonita, Bruno. Que legal, olha que interessante. Eu fico muito tocada, né? De a gente, nada programado aqui, a gente se conhecendo assim, ver que arcabouço iluminado que você teve, cara. Muito feliz. Ah, foi um processo, viu, Tiago? Um processo de construção. Assim como você que já teve esse despertar antes de ser pai, mas, né, a gente tem que entender também que estar, né, estar como pai, ou estar ocupando qualquer coisa, seja na esfera do mundo do trabalho, um cargo, uma posição, um status, não é ser, né? Então eu posso estar como pai e não ser um pai. Eu posso ser ausente, eu posso não estar presente, eu posso não estar demonstrando meu afeto, estar cada vez me distanciando. Então, eu estou, né? Eu não sou. E você começou a ser antes de estar. Mas então, eu tinha vontade idealizada, o que será que eu queria ser um pai? Eu sempre quis pensar em eu queria ser pai. Desde o começo, um dia eu sabia que eu queria ser pai, eu queria ser um bom pai. E aí depois eu conto sobre como engravidar, mas como foi, como engravidou, mas o dia que ele veio ao mundo, minha esposa já não estava trabalhando há uma semana, ela queria ficar mais uns 2 semanas de licença, né, para aproveitar o descanso, né, antes que ele nascesse, porque a gente já imaginava, pelo que a gente conhecia, que depois ia ser algumas noites mal dormidas, né. Porém, menos de uma semana completa, era uma terça-feira era dia de pizza em dobro. Eu voltando para o trabalho, eu voltava a pé, do onde eu morava, eu voltava a pé para o trabalho. E aí eu falava, liguei para casa, perguntei, a minha esposa já estava lá, tem comida aí? Não. Então eu vou levar pizza, porque hoje é pizza em dobro. Maravilha. Aí eu peguei, passei lá, comprei pizza, esperei ficar pronta, trouxe, legal. Quando eu cheguei lá, aquele dia tava um rapaz consertando o ar-condicionado, né? Então ela tinha acabado de sair, parece. E a minha esposa conta assim, então, aconteceu uma coisa esquisita, tá saindo água aqui. Ela tava de 37 semanas? 37 semanas? 37 semanas, obrigado. Tava de 37 semanas, era ainda... prematuro, tava no estágio. E aí, então, tá um líquido aqui saindo, achei esquisito, né, mas mandei mensagem pra minha médica e tal. Bom, vamos comer a pizza. Aí a gente sentou e comeu a pizza. Antes, a gente tem uma amiga que é médica, mandou mensagem para ela, falou, vai para o hospital. E aí a médica depois respondeu, vai para o hospital agora, ver o que é isso, né? Não é normal. Aí a gente pensou, bom, mas vamos comer pelo menos. Né? Pegou a pizza, vamos comer pelo menos, que a gente comeu a pizza, eu não vou ficar com fome. Que um dos maiores medos da minha esposa é, durante todo o tempo, ficar com fome. Imagina essa coisa, né? Mentalidade de gordice. Mas enfim. E aí, claro, vamos comer. E aí a gente pegou, né, raciocinando, né? Vamos fazer uma mala, né? Que vai que nasce, né? Aí eu pensando, pô, tá saindo líquido, então deve ter estourado o bolso. Mas a minha esposa, não, vamos lá, mas não precisa levar tudo, não. Leva uma coisinha só, porque a gente vai, daqui a pouco a gente volta, né? Só ver o que é isso. Falei, vamos levar tudo, porque vai que precisa ficar. Aí a gente foi pro hospital, maternidade, não sei o quê. E aí, quando tá fazendo os exames lá, o ultrassom, e aí a enfermeira fala assim, então, sim, você está com dilatação, a bolsa já está estourando, aí eu perguntei, mas isso daí, o que isso quer dizer? Quer dizer que você... Aí ela respondeu, quer dizer que você vai sair aqui com um bebê no colo. A gente liga agora para as pessoas ou não? Porque até então, no caminho, ela tinha ligado para a mãe dela e falou, estamos no hospital, aconteceu o cisma, não contou detalhes, né? Que, estourou a bolsa, estamos indo só para o hospital, mas não contamos mais para ninguém. E aí, nessa hora, quando eu estava nessa sala, a gente ficou assim, então, vamos avisar as pessoas que a gente está aqui e vai rolar, e vai ser hoje. Bom, um dos pontos que ainda, enfim, um pouco delicado, ela tinha
todo, igual né, aconteceu com você, ela me trouxe todo, né, no momento da gravidez, todo um estudo e tudo que poderia ter de conhecimento sobre gravidez, ela buscou, ela correu atrás, ela fez enfim, sessões de fisioterapia, sessões de um monte de trabalho de preparo para aquele momento. E a gente sempre foi adepto enfim, ela queria ter parto normal. Fazendo os exames, a gente descobriu que o batimento cardíaco do Miguel estava subindo e descendo muito rápido. E aí a médica chegou lá e falou que então, o Miguel está em sofrimento. E aí isso quer dizer que o quê, né? Quer dizer que ele está com um sofrimento e a gente vai ter que fazer uma cesariana. Isso para minha esposa foi bastante chocante no momento, porque todo o preparo, enfim, todas as vontades desde que, enfim, ela se viu como que ia ser mãe, ela pensava de forma diferente, né, como seria aquele momento. Bom, depois a gente fala sobre outros reflexos de como foi, mas acabou sendo a cesariana. Então aí eu vou lá, fui acompanhar na mesa para trazer o Miguel ao mundo, e ele realmente estava em sofrimento. Quando tirou ele do útero, eu vi a cena. Ele estava totalmente roxo, com o cordão umbilical enrolado no pescoço dele, e não se mexia. Eu estava olhando para ela, né? Quando eu olhei assim, eu vi na mão, ele era pequenininho, cabia na mão da médica, desse jeito. Tirou pela cabeça, segurou a cabeça aqui, o corpo inteiro vinha até aqui. Ele totalmente roxo, estático, meu coração gelou. Naquela hora, eu lembro desse sentimento até hoje, me arrepio sempre quando eu penso. Naquela hora, passa todos os desejos e todas as vontades, inexplicável aquele sentimento. Eu só pensei que dê certo, que ele fique bem. Eu acho, enfim, embora todo o preparo e toda a vontade, eu acho que naquele momento foi um momento que se tivesse alguma coisa para trocar, assim, meu sopro de vida passa para aquele serzinho, passa, por favor, faça, por favor, faça qualquer coisa. Aí que eu pensei, acho que foi o meu primeiro momento que é o algo que a gente não explica, que é aquele amor maior do que você mesmo, que é qualquer coisa que você troca, além da sua vida, além de qualquer outra coisa. Eu desejei aquilo. Meu coração parou ali. Dali, 3 segundos depois, ela tirou muito rápido o cordão, levou para uma mesinha, enfim. E daí a pouco eu já escutei um choro. Nossa! Aquilo foi entre o coração parar e a descarga de adrenalina e relaxamento. Falar assim, que bom, sabe? Que bom. Obrigado. Se existe alguma força maior que rege todas essas coisas, eu pedi para ela, sem falar de religião, e aconteceu. E aí ele estava lá chorando e tal. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Enfim. E aí essa história de algo além de nós mesmos foi uma construção. Não digo que é amor à primeira vista. A paternidade, tanto a maternidade, que a gente foi sempre... Não é só flores, não é só, ai, que lindo, maravilhoso. Não é. Há um processo de identificação. Quem é esse serzinho? Que acontece todos os dias até hoje, cada vez mais. Pergunta, qual é a melhor fase? Atual. Qual a melhor fase da criação? É atual, é agora. Cada vez mais há esse amor que vai aumentando e você vai vendo naquele serzinho que, pô, quanta responsabilidade eu tenho sobre ele, né? Quanto todas as besteiras que eu fizer ou os acertos que eu fizer reflete nele, desde decisões profissionais, decisões para onde a gente vai viajar, vamos de carro, vamos vamos pegar, sei lá, vamos qualquer transporte. Se acontecer alguma coisa, enfim, a gente pensa. Eu passei a ser mais medroso, passei a pensar de sair à noite, que antes eu saía bastante, aí comecei, pô, não, é meio perigoso, não bebo para dirigir. A gente começa a se preocupar muito mais, e não por a gente, por causa
daquele ser que a gente cuida. Então, embora a gente fez todo um processo antes da gravidez, era um processo mais racional, e a partir do momento que a gente vê ele, tá perto, passa a ser algo mais emocional. E aí, né, os papéis de pai. Desde o começo, eu sou responsável por trocar fralda. E é isso aí. Então, 90% das fraldas aqui sou eu que troco. Esse é o meu papel. Eu pensando, pô, tem tanta coisa que já naturalmente ela faz, e eu não posso fazer pelo fato de ela ser a mãe e eu não ser a mãe. Então, algumas coisas que eu posso fazer, eu normalmente faço. Então, escovar dente é comigo, meu papel. A gente toma banho junto, eu dou banho nele, troco fralda. Então, enfim. E aí, esse processo de todos esses exercícios do papel de pai passam a ser não por obrigação, e sim por amor. Quando você faz obrigação por amor, deixa aquela carga pô, tem o quê? Que é o que estressa. Óbvio. Isso é quando a gente para pensar, nossa, que bom, né? Tem isso. Mas nem todos são flores. Tem dia que a gente tá bicudo com um monte de coisa pra fazer e qualquer parada para trocar fralda, não, ai, que delícia, não é isso daí não vou trocar fralda, não é isso não. Então, não é um mar de rosas e nem um mar de fraldas, né? E é isso aí. Eu comecei a me identificar com o pai, ter esse exercício, enfim. E aí esses papéis de pai misturam muito com os papéis daquele exercício naquela casa, né? Naquela construção da relação que você tem em casa, né? Então, o meu é trocar fralda, dar banho, brincadeiras, maluquices. O pai tem sempre umas brincadeiras mais malucas do que a mãe, né? A prova de segurança, né? Que a mãe, eu acho que as mães normalmente não entendem essas maluquices, né? Então, vai mais desse exercício dessa forma, né? Oi, Thiago, mas que história bonita e emocionante. E assim, e ouvir você contar e todo esse sentimento que te resgata, né? Dá para perceber que foi um momento, né, de reencontro, né, de aquela sensação de perda, e são nas perdas que a gente sente também a necessidade que a gente tem, né, das pessoas que a gente ama. E quando você conta a sua história e traz todo esse momento de sofrimento, né, e você fala assim, ó, sofreu, estava em sofrimento com cordão no pescoço, né, que vocês sofreram com a tensão ali na hora de saber, né. Então, o sofrimento, ele também faz parte da vida e nos gera angústia. Então, quando a gente se depara com essas situações da perda, aquilo parece ter mais sentido para nós e sentido de existir para aquilo por ser um amor que não é um amor de propriedade. Tipo assim, ele é meu e agora eu faço do jeito que eu quiser. Não. Olha aqui, eu estou para cuidar de você, né? Então, quando você traz isso, estou aqui para cuidar. Então, cuidar também é uma forma de amar. E quando a gente cuida, a gente ama de forma livre. Então, a gente não quer impor o que é nosso. A gente quer propiciar o cuidado para que aquele serzinho tão amado seja uma pessoa segura, que desenvolva bem, que tenha suas experiências e saiba passar por momentos de dor, de sofrimento, que está na nossa história, né? E é interessante a história que você traz, porque me levou a refletir o quanto que essas situações, às vezes, são um processo, entender, permitirmos nos sofrer no cotidiano, por que aquilo nos causa angústia, né? Resgatar aquele momento do passado, porque poderíamos, você conta, e a história é muito parecida, porque o Gael também passou por um período no hospital. Nós ficamos uma semana lá no hospital para tomar antibiótico, e sem diagnóstico de nada, aquela vontade de ir embora, e ao mesmo tempo preso naquele protocolo. Foi
igual você conta, sua esposa, a Virgínia, também planejou acompanhamento de doula. Eu fui junto com ela, acompanhei, ia em sessão de yoga com ela lá em Santo Tomé das Letras, que a doula dela, ela era de lá. Então fazia as massagens, sabe? Então foi todo um momento de preparação. Quando chegou na hora do parto, foi a história de vocês. Ele antecipou também 36, 37 semanas, a bolsa estourou, nasceu em Divinópolis, estava programado para nascer em Três Corações, no hospital, mas assistido pela doula, então num processo humanizado, né? Já para receber ele acolhido, né? Para ele ter esse acolhimento, né? E às vezes não saiu, as coisas não saem do jeito que a gente espera. E isso eu vejo, e assim, você compartilhando, e a gente vendo que as histórias, às vezes, elas se entrelaçam, se encontram, né? Em alguns aspectos que vão formando uma coincidência significativa, o quanto que a gente idealiza mesmo as coisas, né? A idealização é uma coisa assim que faz parte, porque a gente tem esperança de que os nossos sonhos eles sejam daquela forma, né? Mas aí que eu vejo como reflexão é que por mais que as coisas sejam diversas e que nos tragam emoção, porque olha para você ver, quando você traz a história, é uma emoção muito profunda. Então é uma coisa assim que mexe. E quando você conta, mexe com quem ouve. Porque projeta essa sensação, né? Esse vazio, essa angústia que geraria se a perda de um filho. E isso também é uma questão que me motiva a ser uma pessoa melhor para o meu filho a cada dia. É saber que somos finito. E se eu sou, meu filho também pode ser finito. A finitude também faz parte da vida dele. Então, eu acho que essa aproximação com a morte, apesar de não ser, vamos dizer, antagônica, né? Mas eu acho que ela nos permite esse olhar. Então, sempre quando eu penso nessa possibilidade de uma reflexão, é uma coisa que já me dói o peito, que eu já não quero pensar, eu vou deixar, vou reprimir esse conteúdo, né? Eu vou reprimir isso, que eu não quero sofrer isso. Mas quando a gente sofre isso e permite sofrer, e você falar disso hoje, o quanto isso te causou dor, é uma coisa que nos leva a tomar consciência e que isso não seja uma ferramenta de transformação. Porque eu acho que é isso que a psicanálise vem nos ensinar. Por mais que existam teorias, conceitos, é isso. É que as nossas dores sentidas e experienciadas podem nos ser uma fonte de uma construção de um novo ser. Né? De um novo ser. Então, quanto a esse fato que, graças a todas as coisas que aconteceram, o filho de vocês estão aí correndo e fazendo bagunça, noite sem dormir, trocando fraldas, o quanto a gente não fica feliz, né? E não agradece de estar trocando fralda. Você que troca fralda aí também? Não, aqui é tudo assim, que não tem isso não, cara. Troca fralda, dou banho, só não dou o TT porque não tem. A Virgínia é a mesma coisa, faz tudo. Tem algumas divisões que são feitas, né? Tipo assim, cada um tem uma habilidade e fica mais fácil para um desenvolver, então é uma coisa que na distribuição das tarefas fica mais fácil, porque se é mais prático para ela fazer, para mim já demanda mais tempo, as coisas funcionam de forma melhor. Porque não tem jeito de fazer tudo junto, né? Mas já fiz tudo, já dei leitinho materno no copinho para não pegar mamadeira, andando no sling aqui, madrugadas, acordado e tudo. Mas aqui... Então, isso aí, cara, me toca, sabe? Sabendo que somos finitos, a gente valoriza o tempo que estamos, né? O tempo que estamos, exatamente. O tempo passa a ter valor, a ter significado. Aquele tempo que eu estou com o meu filho, eu
tento, né? Não vou dizer que, tá tirando de letra. Não, eu tento ser para ele uma coisa presente. É todos os dias? Não, tem dia que eu estou muito cansado. Tem dia que eu não estou nem com saco, porque tem outras demandas, tem várias outras pulsões a serem resolvidas, relativo a trabalho, né? Relativo a estudos, que vão se acumulando. Então, não é fácil, né? As coisas vão se sobrepondo. E no formato que nós estamos hoje de sociedade, família nuclear, porque uma coisa do passado aí que me dá saudade é da família, todo mundo perto, né? Que você tinha mãe, avó, tia, sobrinho, todo mundo cuidando de todo mundo. Então, era uma rede de apoio, né? E então, para nós que às vezes saímos das cidades, moramos em outras cidades, a rede de apoio, ela acaba sendo o casal, a família mesmo, e os amigos que vão se formando naquela cidade. Então, é uma coisa que... Então, exigiu muito. Então, assim, essa experiência de ser pai, né? Startou essa vontade de ser uma pessoa melhor, né? De passar um novo sentido, né, para ele, que não as neuroses, os traumas que eu carrego, que eu tenho consciência de que não é preciso passar isso para ele, porque isso não vai fazer que ele seja uma pessoa melhor, né? Isso vai só dificultar para que ele se expresse na adolescência, na juventude, de uma forma mais livre, de uma forma mais aberta, de uma forma mais questionadora. E com isso, eu agora assim, né, juntando aí, né, o pai, essa experiência, as informações que a gente consumiu de livros, de vídeos, de parto, e entrando nesse ambiente, nesse universo feminino, né, que também permitiu. Então, isso também foi, eu agradeço, porque me permitiu, ao aproximar desse universo feminino, acionar, às vezes, uma coisa que para nós foge muito, e o exercício da masculinidade na sociedade, não de gênero, mas enquanto conceito de masculino, ele nos gera uma obrigação comportamental, de ações que nos vai ser reconhecido como homem. Então, uma racionalidade muito presente, né, na dinâmica do trabalho, na forma de se portar. O homem não chora, o homem não, né, tem toda essa questão que também precisa ser discutida e repensada por nós, né? Então, Tiago, eu vejo que o pai me explica aí, está misturando vários assuntos e misturando. Eu acho que esse caldeirão, ele está aqui para isso. Quando a gente pega esse canal aqui, eu vejo que ele se transforma num princípio de um vaso alquímico. Que a gente vai despejando aqui conteúdos e vamos fazer uma transmutação aqui, e que a gente possa se expressar e atingir quem tiver interesse, né, pelos temas de ser pai, de ser o olhar da psicanálise. E aí, numa conversa sem sentido, mas com todas as, vamos dizer, sem direção, mas com todos os sentidos, melhor dizendo. Se fizer sentido para alguém, se fizer sentido para a gente, para mais alguém, é lucro. É lucro demais. É isso aí. Talvez seja a forma da gente sublimar nossas neuroses, explicando que a gente tem de nossas vontades, nossas pulsões, e se servir e fizer sentido para mais alguém, está aí, né? Estamos abertos. Então, valorizando o tempo que estamos, né, e tudo que é finito, vamos encerrando aqui. Agradecendo para quem assistir, seja que quando for, comentando, mandando sugestões de temas, de assuntos, inscrevendo nos canais que forem assistir. Enfim, fale com a gente vai deixar os links, e-mail e formas de contato nas descrições. Estamos aí à disposição. Muito obrigado, Bruno. É isso aí, Tiago. Obrigado aqui. Só agradecer os equipamentos aqui dos Ribeiros que forneceu o dispositivo para transmissão desta live.
forneceu espaço aqui, o foninho azul aí todo, né, todo destacando aí na tela. E é isso aí, agradecer demais aí o convite do Thiago, tá conversando abertamente, livremente aí sobre os temas de ser pai, psicanálise, nesse canal aí do Pai Me Explica. E estou muito feliz de estar aqui, então convido vocês aí a dar o joinha, né, dar o like, se inscrever aí, que a gente vai trazer mais conteúdos e vai falando aí um pouco da vida, do que é ser pai, né, e desse caminho aí da transformação, né, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto ser da nossa contemporaneidade, né, como uma alma, né, em evolução, né. Estamos aí para crescer e evoluir. Como diz a nossa querida professora da SBPI, estamos para crescer e para evoluir. E se Freud não explica? O pai me explica. O pai me explica. Valeu. Falou, Thiago. Olá, eu sou o Thiago, pai do Miguel. Oi, eu sou o Bruno, pai do Gael. E esse é o Pai Me Explica. Porque se Freud não explica, o pai me explica.